Assim nos diz a palavra do Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, nós já estamos há algumas semanas falando acerca deste assunto tão empolgante e tão interessante para nós, que é acerca da promessa do arrebatamento da igreja. Estivemos falando e da volta do Senhor Jesus. Estivemos falando sobre alguns sinais que o Senhor Jesus disse que precederiam a volta do Senhor. Também estivemos falando além de falarmos acerca destes sinais, estivemos falando também acerca do arrebatamento da igreja, sobre os textos bíblicos que fazem menção do arrebatamento da igreja. Estivemos vendo de que existem pelo menos 3 escolas teológicas que estudam e que interpretam, escola teológica ou escola de interpretação acerca do arrebatamento. Nós vimos que há a escola que são os pós-tribulacionistas. Estes defendem de que a igreja será arrebatada no final da grande tribulação, ou seja, a igreja passaria pela grande tribulação, mas nós vimos à luz da palavra que é incoerente esse pensamento, tendo em vista que não condiz com a realidade daquilo que o Senhor Jesus ele fala e que as Escrituras revelam, de que o Senhor não nos escolheu para a ira, mas nos escolheu para a salvação. Então assim a igreja não passará na grande tribulação. Ainda há uma outra escola teológica ou escola de interpretação acerca do arrebatamento, que defende de que a igreja será arrebatada na metade da grande tribulação, 3 anos e meio após o início, já que é a 70ª semana de Daniel, ou seja, e que será uma semana de anos. Então serão 7 anos, e sendo 7 anos, consequentemente, a metade em 3 anos e meio, a igreja seria arrebatada, quando dar-se-ia o ápice da perseguição contra Israel, mas a igreja seria arrebatada aí no meio da grande tribulação. Também é inconsistente esse texto bíblico, essa interpretação, porque se assim fosse, tiraria pelo menos, no mínimo, o fator da surpresa do arrebatamento da igreja, que será algo iminente, ou algo surpresa, algo que causará surpresa, surpreendente. Jesus disse que daquele dia e hora ninguém sabe, e se é na metade da grande tribulação, este fator já cairia por terra, tendo em vista que quando se iniciasse a grande tribulação, já saber-se-ia que 3 anos e meio após seria o arrebatamento da igreja. Então é inconsistente. Mas a igreja, ela será arrebatada antes da grande tribulação, como defende e interpreta a escola de interpretação, que é os pré-tribulacionistas. E estes sim defendem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Bendito é o Senhor para todo sempre.
eu gostaria de falar alguns detalhes que são interessantes acerca desta vinda de Jesus. Primeiro, que ele mesmo nos afirmou que voltaria para os seus, conforme João capítulo de número 14, versículo 3. Os anjos afirmaram que ele voltaria, que ele voltará para buscar a sua igreja, em Atos capítulo 1, versículo 10 e 11. Vários escritores na Bíblia Sagrada fazem menção de que Jesus voltará para nos levar. O testemunho da Santa Ceia, que está inserido em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 26, mostra-nos também, enfatiza que Jesus, ele há de vir para nos levar. Pois bem, e os sinais preditos, não quero falar neles porque já falamos em outros cultos de doutrina, em outras oportunidades, mas gostaríamos de fazer apenas uma alusão, já que hoje eu quero também abrir um outro ponto dentro deste assunto escatológico que é tão importante para nós. Ou seja, para que Jesus virá? Ele virá para levar a sua igreja. Quem pode dar glória a Deus por isso? Ele virá para levar a sua igreja. Ele disse: eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Bendito é Deus para todo o sempre. Para que ele virá? Ele virá para consumar a salvação. A gente pode ver isso na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13. Veja o versículo de número 11, o que é que nos diz? Jesus virá para consumar a salvação. Romanos capítulo 13 e versículo de número 11 nos diz assim a palavra de Deus: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono. Por quê? Porque a nossa salvação agora está o quê? Mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Bendito é Deus para todo sempre. Jesus, ele virá para consumar a nossa salvação. Para que é que ele virá? Ele virá para glorificar publicamente os seus. Quer que ele virá para quê? Glorificar publicamente os seus. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, veja o versículo de número 5. Bendito é o Senhor para sempre. Diz assim: portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz todas as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá de Deus o que? O louvor, o elogio, a recompensa. Bendito é o Senhor para sempre. Aos Romanos, capítulo de número 8 e o versículo de número 17, nos diz assim a palavra do Senhor: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, e se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos o quê? Glorificado. Então ele virá, queridos, para glorificar publicamente os seus. Bendito é Deus para todo sempre. Sabe o que quer dizer isto, queridos irmãos? Isso é tão profundo, e eu estava a meditar enquanto eu estava meditando, nesse texto, eu estava me lembrando de um crente, um irmão que conversando comigo uns dias desses aí, dizendo como é que ele ora. Eu achei tão pitoresco a forma como ele ora. Interessante é que Deus, que o Senhor Jesus entende
a gente do jeito que a gente é e da maneira que a gente conversa com Ele. Jesus não faz protocolo, Jesus ele não fica corrigindo as palavras como a gente vai falar, se elas vêm em uma regência gramatical e verbal correta ou não, da maneira que nós falamos, quando falamos com inteireza de coração e sinceridade. O que é que acontece? Deus entende, e Ele não somente entende, Ele ouve, não somente ouve, Ele atende, não somente atende, Ele responde às nossas orações. Bendito é Deus para todo sempre. Mas escute, o que quer dizer isso? Que Ele virá para glorificar os seus publicamente. Queridos, hoje, quantas vezes o inimigo já lutou contra nós para nos desviar, para tirarmos dos caminhos do Senhor, para fazer a gente fracassar, para fazer a gente desistir, lançando atropelo no nosso caminho. Eu vou usar a linguagem que o irmão disse, que orou dizendo a Satanás. Ele disse: olha, Satanás, tu quer tirar onda da minha cara, mas vai chegar o dia, eu vou ficar firme. Eu vou me manter firme diante de Deus, eu não vou me desviar, porque vai chegar o dia que eu é que vou tirar onda contigo, na tua cara, diante do meu Deus. Esse dia vai ser isto. O inimigo hoje luta, leva você para um lado, leva você para o outro, mas neste dia Jesus vai chegar, sabe para quê? Para glorificar você publicamente, e o diabo vai ter que ficar com a cara para o chão, não apenas com a cara, mas cair, e você pisar na cabeça e dizer assim: eu venci, valeu a pena a renúncia, valeu a pena a luta, mas você vai vencer. Por quê? Porque o Senhor há de glorificar os seus publicamente. Bendito é Deus para todo sempre. Segura firme, segura firme, aguenta mais um pouco, suporta mais um pouco, porque vai chegar aquele momento. É claro que o diabo é astuto, ele vai lutar para um lado, vai lutar para o outro, para te fazer parar, desistir, desanimar, para você desistir da caminhada. Queridos, mas vai chegar o dia que você vai cantar aquele hino dizendo: valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e minha vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer, e com Jesus assim dizer, naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Aleluia. Quantos podem levantar a sua mão e glorificar a esse Deus? Como vai ser maravilhoso esse dia. Esse dia será tão precioso e tão maravilhoso, queridos. Vai ser tão maravilhoso e tão precioso, que aqueles que hoje zombam de você, escuta isto que é muito sério, aqueles que hoje murmuram de você, naquele dia, aqueles que hoje criticam porque você serve a Jesus de Nazaré, que murmura dele. Paulo escreve aos Filipenses no capítulo de número 2. Aí Paulo diz assim, sabe o que é que acontece? Deixa eu ler esse texto, que ele é importante que a gente leia ele. Eu não anotei, mas nós vamos ler, porque ele veio na minha mente agora, e é porque o Senhor quer que a gente então cite ele. Abra a sua Bíblia, Filipenses capítulo de número 2. Veja que coisa tão linda, no versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus
céus, dos que estão na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você já pensou quanto isto é tão maravilhoso? É aquele dia em que todos vão ter que se dobrar, todos vão ter que se prostrar, e o diabo que tanto te perturbou, que tanto nos afrontou ao longo destes anos, você agora vai estar empolgado lá assim, e vendo ele saindo algemado, preso, para quê? Para ser lançado no lago de fogo e de enxofre, e aonde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. E você dizendo: agora estou eu aqui, vitorioso. Bendito é Deus para todos sempre. Está perto esse dia. Nós já lemos aqui em Romanos: bendito é Deus para todos sempre, que a nossa redenção, a nossa salvação está mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Para que é que Jesus virá? Ele virá para ser glorificado nos seus. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 10. Olha para cá e presta atenção nesse detalhe. Primeiro ele virá para glorificar você, nós, publicamente. Todos os que zombaram de você, inclusive o próprio diabo, vai ter que ficar de cabeça baixa diante de você, e Jesus glorificando: olha meu servo, olha meu servo, olha minha serva, olha o meu servo, ele venceu, olha ele aqui onde está, glorificado, bendito é Deus para todos sempre. Mas não apenas isto, Jesus também virá para ser glorificado em nós. Todos vão ter que confessar Jesus sendo glorificado em mim, em você, em nós, dizendo: ele é o Senhor. Porque quem era este? Quem era esta? Um homem que vivia embriagado, que vivia matando, roubando, que vivia se prostituindo, uma mulher que vivia se prostituindo, e agora está aí remida, lavada, purificada pelo sangue de Jesus, de vestes brancas, de palma na mão. Eita, bendito é Deus para todo sempre. É Jesus vir para ele ser glorificado. Quem foi que fez isto? Foi ele que fez na sua vida, e ele será glorificado. Bendito é Deus para todo sempre. É por isso que o diabo corre de um lado e corre para o outro. E ultimamente parece que o diabo está com o cão no couro. Os crentes que se cuidem, porque o que ele puder fazer, que ele sabe que o tempo dele está terminando, e por isso ele fica atentando um, atentando o outro. Mas está perto da gente levantar a bandeira da vitória. Está perto, em nome de Jesus. Jesus virá para recompensar os seus servos. Isso está em Mateus 16 e 27, e Apocalipse 22 e versículo de número 12. Eu não vou me aprofundar aqui, porque eu quero falar acerca deste ponto no próximo culto de doutrina. Ele virá para recompensar os seus servos. Bendito é Deus para todo sempre. Vai ter recompensa. Vai ter recompensa. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês: eu nem mereço, mas vai ter recompensa. Eu não sei se você se acha digno, merecedor, mas vai ter recompensa. Bendito é Deus para todos sempre. Só em Ele nos livrar do inferno de eterno tormento que estava preparado para a gente. Ele livra a gente disso e ainda nos recompensa. Mas vai ter recompensa, Ele virá para nos recompensar. Bendito é o Senhor. Então Jesus, ele virá para arrebatar a sua igreja. Primeiro ele virá para arrebatar. Mas o texto que nós lemos, e é neste ponto que eu quero falar hoje, para poder na próxima semana darmos sequência a esta série de eventos escatológicos dentro da sua ordem cronológica que acontece, esses fatos que estão registrados nas Escrituras Sagradas. 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, volte lá por favor. Versículo de número 16 e o 17 foi o que nós lemos.
Porque o mesmo Senhor descerá do céu. De onde é que ele desce? De onde ele desce? Com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Aí ele prossegue o texto dizendo: e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu gostaria de hoje falar neste ponto. Ressuscitarão primeiro. Todos os que morreram em Cristo. Quem é que morreu em Cristo que vai ressuscitar? Todos que morreram em Cristo. E eu preciso entender, e com a graça de Deus eu quero nesta noite falar, é que todos que morreram desde Adão até hoje, até o dia do arrebatamento da igreja, os que morreram em Cristo. Parece assim um pouco paradoxal. Como é, pastor, que o senhor vai explicar então? Morreu em Cristo, se Cristo, ele só teve cerca de 2000 anos atrás, e que possivelmente 4000 anos ou mais ficou para trás. E como é que os que morreram em Cristo, como é que se prova isto? Primeiro, deixe-me lhes dizer, Deus não fez o homem para morrer. Diga amém. Deus não fez o homem para morrer. Abra sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 2. Eu sei que o texto é conhecido de todos e todos nós sabemos disso, mas me permita, por gentileza, para nós acompanharmos e entendermos acerca desta verdade bíblica. Deus não fez o homem para morrer, eu disse. Capítulo 2 do livro de Gênesis, versículo de número 15. Depois que Deus forma o homem, coloca no jardim, forma a sua imagem e semelhança, conforme Gênesis capítulo 1 e versículo 27. A imagem de Deus o criou, Deus não fez o homem para morrer. No capítulo 2, versículo 15 até o 17, ele diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem, este homem que ele fez lá atrás, o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus estava dizendo: eu não fiz você para morrer, meu filho. Eu fiz você para viver para sempre. Agora tem um detalhe: você tem que viver em obediência. Do fruto da árvore da ciência do bem e do mal não coma. Se você comer, você vai ter uma consequência. Qual será a consequência? A morte. Infelizmente o homem comeu. A desobediência trouxe uma consequência para o homem. Então quem trouxe a morte para o homem foi o pecado. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Só para a gente entender de forma mais clara a palavra de Deus. Em Romanos 5 e 12 nos diz assim a palavra do Senhor: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Quando a gente abre a Bíblia ainda em Romanos 3 e 23, o que é que diz Romanos 3 e 23? Eu li Romanos 5 e 12, agora vamos ler Romanos 3 e 23. Porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Em Romanos capítulo 6 e versículo 23, também bem conhecido entre nós, principalmente os que evangelizam. Porque o salário do pecado, o pagamento do pecado, a recompensa do pecado é o quê? É a morte. Então perceba então que a morte dela vem como consequência do pecado. Deus não fez o homem para morrer. A morte veio como consequência do pecado.
Se a gente lê em Ezequiel capítulo 18, versículo de número 4, a palavra de Deus vai dizer: a alma do pai é minha, a alma do filho também é minha, mas a alma que pecar, o que é que acontece com ela? Essa morrerá. Então a consequência do pecado é a morte. Então logo Deus não fez o homem para morrer, Deus fez o homem para que vivesse e vivesse eternamente. Apesar do homem ter desistido, pecado, ter desobedecido, Deus, ele não desiste do seu propósito de o homem ter uma vida eterna. Eita, se fosse em qualquer outro lugar, tinha dado um bocado de glória. Apesar da falha e do pecado do homem, Deus não desiste do seu propósito do homem ter uma vida eterna, de que o homem viva. Onde é que está a prova disso? Um texto também que todos os pregadores, evangelizadores que saem a campo sabem. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olha que investimento tão profundo Deus fez. O homem peca, desobedece, mas Deus diz assim: eu não abro mão do meu propósito do homem viver eternamente. Ele disse assim: eu vou dar o meu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que? A vida eterna. Preste atenção. Se a gente abre ainda nesse mesmo livro de João, capítulo de número, sendo agora no capítulo de número 10, o versículo de número 10, Jesus vai dizer que o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. Aí Jesus confirma o que ele próprio havia dito, porque o Pai lhe enviou. Ele disse assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Deus não desiste do propósito do homem viver eternamente. Mas escute, o homem pecou. Como o homem pecou, ele contraiu para si a consequência da morte. E quais são as mortes que o homem adquire? 3 tipos de morte: a morte espiritual, a separação do homem, da criatura do seu Criador, do homem de Deus. A morte espiritual. O homem, ele absorve também a morte física, a cessação desta vida em que nós vivemos. Esta é a morte física que foi como consequência do pecado. Deus não fez o homem para morrer. E a Bíblia diz: de sorte que ao homem estará ordenado a morrer quantas vezes? Uma só vez. E depois da morte segue-se o juízo. Morte física. A terceira morte que o homem contrai através do pecado é a morte eterna. Esta, quando o homem não se arrepende dos seus pecados e se achega à cruz de Cristo. Estes que morrem sem Cristo, morte eterna. Mas Deus ainda não desiste de que o homem viva. Diga glória a Deus. Se você abrir a sua Bíblia, eu queria que nós abríssemos, por favor, em Daniel, capítulo de número 12. E é interessante para este ponto que eu quero falar nesta noite. Daniel, capítulo de número 12, veja o que aqui nos diz o versículo de número 2. Diz assim a santa palavra de Deus: muitos dos que dormem no pó da terra, o que é que acontecerá com eles? Ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Presta atenção. Daniel faz menção de 2 tipos de ressurreição aqui. Ele diz que muitos vão ressurgir, uns para o gozo eterno, mas outros ressurgirão para vergonha e desprezo eterno. Então haverá a primeira e a segunda ressurreição.
É por isso que a palavra de Deus nos diz assim: bem-aventurados os que fazem parte da primeira ressurreição, esses não sofrerão o dano da segunda morte. Qual é a segunda morte aqui? Seria a morte eterna. Bem-aventurados os que fazem parte da primeira ressurreição. Eu fiz um resumo esquemático da primeira e da segunda ressurreição. Eu gostaria muito de ter trazido para expor aqui, para que nós pudéssemos ver, quem sabe no próximo culto de doutrina haja oportunidade para nós entendermos melhor, ilustrativamente, como é que funciona então esta palavra que o Senhor usa, o apóstolo Paulo, e ele diz assim: o que é que o apóstolo Paulo diz? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E o que é que Daniel diz assim, diz para nós acerca da ressurreição? Ele diz: muitos que estão no pó da terra hão de ressuscitar, uns para o gozo eterno e outros para a vergonha e desprezo eterno. Talvez Daniel, quando ele profetizou neste capítulo 12, versículo 2, não tivesse ainda a dimensão daquela profecia, tendo em vista de que fazia menção acerca desta primeira ressurreição e uma outra que dar-se-ia quando 1000 anos depois é que estaria acontecendo esta segunda ressurreição após o milênio. Mas a Bíblia diz assim: é bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição. Por quê? A primeira ressurreição é exatamente a que Paulo faz menção no texto que citamos de 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 4 e versículo 17: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E eu gostaria de fazer menção de alguns detalhes. Quem faz parte desta primeira ressurreição? Existem pelo menos 3 grupos de pessoas que vão ressuscitar na primeira ressurreição. Presta atenção nesses detalhes. Primeira ressurreição, quem faz parte da primeira ressurreição? Eu disse que são quantos grupos? 3 grupos de pessoas farão parte da primeira ressurreição: Cristo e as primícias. Abra sua Bíblia, por favor. Primeiro grupo da primeira ressurreição, diga comigo: Cristo e as primícias. Abra sua Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15. Vamos ler o versículo de número 20 e também o versículo de número 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 20, nos diz assim a palavra do Senhor: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito o quê? As primícias dos que dormem. Versículo 23, o que é que nos diz? Mas cada um por sua ordem: Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Bendito é Deus para todo sempre. Desculpe-me. Veja que ele faz menção, Cristo e as primícias, e depois ele faz menção daqueles que hão de ressuscitar na vinda de Cristo, mas que fazem parte ainda da primeira ressurreição. No primeiro grupo, Cristo e as primícias. Aonde a gente vai encontrar estas primícias com Cristo? Abra sua Bíblia, por favor. Capítulo de número 27 do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Mateus capítulo 27, versículo de número 52 e 53. Eu disse Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53. Nos diz assim a palavra do Senhor: e abriram-se os sepulcros. Vamos versículo 51 para a gente ir entendendo melhor. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras.
Abriram-se, ponto, presta atenção, ponto. E abriram-se os sepulcros. Quantos sepulcros se abriram? Os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam, o que aconteceu com eles? Foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, quando? Depois da ressurreição dele, de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Presta atenção nesse detalhe, por favor. Às vezes, quando se lê o texto sem atentar para os detalhes, pode pensar que quando Jesus está na cruz e dá o brado, houve trevas sobre a face da terra, a terra tremeu, o véu se rasgou, a terra tremeu, o sol escureceu, perceba, ponto. Aí ele começa a falar agora de um evento que acontece um pouco mais adiante, que é na ressurreição de Cristo. Jesus, ele disse que convém que o filho do homem, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no seio da terra, digo no ventre do peixe, assim o filho do homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra, no ventre da terra. Presta atenção nesse detalhe. Quando Jesus ressuscita, diz o texto que nós lemos, primeiro Paulo escreve ainda aos Coríntios, ele diz assim: Cristo e as primícias, ou seja, é aqueles que ressuscitam junto à ressurreição de Cristo. Aí Paulo vai dizer primeiro Cristo, depois as primícias, e aqui nós vemos que Jesus ressuscita e logo após sepulcros são abertos e um grupo de pessoas ressuscitam, diz assim, logo após a ressurreição dele, e entraram nas ruas, e lá nós vamos encontrar na carta aos Hebreus dizendo assim: as mulheres pela fé receberam em sua casa os seus entes queridos. Como a Bíblia é gostosa, né? Como é bom a gente meditar na palavra de Deus. E perceba que não precisa ser teólogo para entender isto aqui, é só ler a palavra, é só ler a Bíblia. Bendito é o Senhor para todo o sempre. Como é que a gente poderia entender estas primícias? Isso já foi profetizado e está figurado quando a gente abre a nossa Bíblia no livro de Levíticos, no capítulo de número 23. Eu não vou ler por conta do tempo. Levítico capítulo 23, mas anote que é muito importante para você ler em casa. No capítulo 23 de Levítico, versículo 10 ao versículo de número 12, eu disse Levítico 23, 10 ao 12, que vai falar exatamente acerca das primícias. O que é que acontece? Foi instituído como lei, que quando chegava o tempo da colheita, eles deveriam ir fazer a colheita e pegar o primeiro molho. E o que é que ele fazia? Aqueles primeiros molhos que eram colhidos, eram oferecidos ao Senhor. Este feixe, este molho representa Cristo e as primícias. Bendito é Deus para todo sempre. Se eu me faço compreender, diga glória a Deus. Olha, queridos, então este primeiro grupo de pessoas que há de ressuscitar, Cristo e as primícias. E quem é que faz parte do segundo grupo da primeira? Lembrem-se, e nós estamos ainda falando da primeira ressurreição. E eu disse que a primeira ressurreição está dividido em 3 grupos de pessoas que haverão de ressuscitar. E quem é que faz parte deste segundo grupo de pessoas que haverão de ressuscitar? O texto que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo de número 15 e versículo 23 já responde: e os que hão de ressuscitar com ele na sua vinda, na volta do Senhor. É aqueles que Paulo ele escreve dizendo no texto que nós lemos de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4 e versículo de número 17: os mortos em Cristo hão de ressuscitar. Eles ressuscitarão desde Adão,
quando o Senhor voltar, desde Adão. Como desde Adão, pastor? Porque quando a gente lê em Gênesis capítulo de número 3, o versículo de número 15, o Senhor faz uma promessa. Quem é a promessa? É a semente da mulher. Quem é a semente da mulher? É o Messias que ele promete que viria para redimir a humanidade. E todos que morreram desde Adão, aguardando piamente nesta promessa do Messias que viria e que foram fiéis ao Senhor, estes morreram em Cristo, aguardando o Messias. E algo tão interessante, eu creio que não vai dar para a gente falar hoje, mas na próxima eu estarei fazendo menção do texto bíblico ainda. É que quando Jesus ressuscitou, Jesus, quando ele morreu, presta atenção nesse detalhe, ele morreu, e ele foi às partes mais baixas da terra. A Bíblia diz que ele trouxe cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Ele pega o seio de Abraão, o lugar onde estavam aqueles que morreram fiéis, esperando o Messias. Ele vai lá, transfere de lá e leva para o terceiro céu. Bendito é Deus para todos sempre. Antes apenas um abismo, conforme o texto que é apresentado de Lázaro, aquele homem que era o mendigo, e aquele homem rico que estava em tormento, mas apenas um abismo que separava um do lado para o outro. Mas Jesus, após ele morrer, ele vai lá, pregou aos espíritos em prisão. Precisa que se diga também, porque alguém que diz assim, ele foi pregar porque depois que aqueles estavam lá mortos, ainda dá uma oportunidade. Não, depois da morte segue-se a juízo. Ele foi somente testificar. E meu pai falou de que viria o Messias, e é verdade, os profetas falaram, e é verdade, os patriarcas disseram, e é verdade. Olha eu aqui. Bendito é Deus para todos sempre. Pregou aos espíritos em prisão, deu dons aos homens e levou o cativo o cativeiro e coloca no terceiro céu. Que privilégio tão grande! Bendito é o Senhor para todos sempre. Mas queridos, é interessante que todos estes que morreram desde Adão, mas morreram na promessa, no dia do arrebatamento da igreja, primeiro eles vão ressuscitar. Nós seremos transformados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Que encontro maravilhoso! Me permita citar somente mais um texto e concluo com este, porque fica uma pergunta: como é que vai ser o corpo daqueles que vão ressuscitar? Pastor Joel, com este pé bem fragilizado, os ossos que deu um pulo e quebrou, o bichinho vai chegar com esse pé fragilizado lá. Outro irmão que possivelmente tem alguma outra deficiência, seja por ser congênito, ou por conta de algum acidente ou incidente, ou por conta de alguma enfermidade, como é que vai ser quando ele for ressuscitar? Ele vai ressuscitar como? Abra a sua Bíblia, para nós entendermos como será a natureza dos corpos que ressuscitarão. A Bíblia, é gostoso ler a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, vamos voltar lá. No capítulo 15 nós vamos ler agora o versículo de número 35. Olha o que é que nos diz a palavra. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Paulo responde: insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente ao seu próprio corpo.
Agora veja o versículo 42 a 44 para a gente entender essa verdade. 42 a 44 no mesmo capítulo. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção. Como é que ressuscitará um corpo? Em incorrupção. Semeia-se um corpo em ignomínia, em vergonha. Ressuscitará em glória. Semeia-se um corpo em fraqueza. Ressuscitará o corpo com quê? Com vigor. Semeia-se um corpo animal. Ressuscitará o quê? Um corpo espiritual. Oh, bendito é Deus para todo sempre. Se há corpo animal, ele diz, há também corpo espiritual. Bendito é Deus para todo sempre. Ele diz, semeia um corpo em ignomínia, vergonhoso, cheio de defeito. Mas vai ressuscitar um corpo perfeito e glorioso. Quem pode dar glória a Deus por isso? Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Este dia vai chegar. Nós vamos ver aqueles que partiram antes de nós. E se nós os conhecíamos em fraquezas, em vergonha, com defeito no corpo, você vai encontrá-lo e vai encontrar com um corpo glorioso. Que coisa tão boa. Que Deus nos ajude.